mas sim orando ao Todo-Poderoso, que tem a capacidade de mudar o meu quadro, e sim orar ao Todo-Poderoso, que tem a capacidade de mudar o cenário a qual eu estou passando, a qual você está passando, através da oração. O Espírito Santo está dizendo, através da oração. Não tem batalhas perdidas. Glória a Deus. E o Getsemane ficava localizado a 3 quilômetros de Jerusalém, muito distante, 3 quilômetros. E nós bem sabemos que eles andavam quilômetros e quilômetros, por causa do propósito, por causa da fé. E Jesus, a 3 quilômetros de Jerusalém, ao pôr do sol, ele se afastava da multidão e ia orar. Assim como no frio de hoje aqui em São Paulo, lá em Israel à noite era muito mais gelado do que está hoje aqui. Jesus, ele andou 3 quilômetros de Jerusalém, debaixo de um frio gelado, 4 graus negativos Celsius, para orar a quem podia dar vitória para ele. Assim como você nesta noite saiu do teu lar quentinho, debaixo do teu cobertor e falou: eu vou para a igreja orar, eu vou para a igreja entregar algo no altar do Senhor, porque eu sei que ela vai ter resposta, eu sei que o Espírito de Deus vai responder às minhas necessidades. Só que apesar, tudo parece estar indo bem. Às vezes nós nos questionamos: Senhor, estou orando, estou jejuando, estou fazendo propósitos, estou me consagrando, tudo vai bem. Não, nem tudo vai bem enquanto você estiver fazendo isso. Aleluia, Jesus. Porque no capítulo 18 de João, no seu verso 2, vai dizer que Judas, ele conhecia aquele lugar. Judas conhecia o lugar que Jesus orava, o Getsemane. E enquanto Jesus estava orando ao Pai, enquanto Jesus estava ensinando aos discípulos, Judas estava se preparando para ir no contrapropósito de Jesus. E Jesus estava se revestindo da palavra no Getsemane. Jesus estava orando ao Senhor. Judas, ele fala para os soldados romanos: eu sei onde Jesus está neste exato momento. Eu sei onde Jesus está localizado. Ele está localizado no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, a 3 quilômetros de Jerusalém. E chegando lá, Jesus estava orando, e os soldados perguntaram: cadê Jesus? E Jesus respondeu: a quem procuras? Eu sou Jesus. E eles caíram de temor, caíram de joelho aos pés do Senhor, porque Jesus, ele não temia a morte. Jesus, ele não temia a cruz que estava o esperando, mas sim, ele estava lá para realizar o propósito. O Espírito de Deus está dizendo: mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio aos levantes, mesmo em meio às calúnias, mesmo em meio às contendas, fique tranquilo, não saia do teu propósito. Continue orando, continue intercedendo, que a resposta dos céus vai chegar para a tua casa, que a resposta dos céus vai chegar para o teu coração. Sabe por quê? Porque no capítulo 16 de Mateus, no seu verso 18, vai dizer: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. As portas do inferno podem até tentar, as portas do inferno podem até se levantar, mas uma coisa eu falo para você nesta noite: não vai prevalecer contra a tua oração, não vai prevalecer contra o teu propósito, não vai prevalecer contra a tua casa, não vai prevalecer contra o teu ministério. Por quê? Porque Jesus deu a ordem. E nós sabemos que Cesareia de Filipos era conhecido como altar do inferno. Cesareia de Filipos era conhecido como inferno devido aos rituais que ele se fazia, devido
aos sacrifícios de criança que era entregue naquele lugar. Só que Jesus falou: o inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. A verdade chegou neste lugar. Glória a Deus. E Jesus, ele vai de encontro com as portas do inferno e faz uma pergunta para os teus discípulos: o que eu sou para vocês? Uns dizem João Batista, outros dizem Jeremias, outros dizem Elias. E Jesus pergunta para Pedro: e para você, Pedro, o que eu sou? Você é o Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque esta revelação que você recebeu não vem da carne, mas vem do Espírito. Glória a Deus. Não queira o que todo mundo está querendo. Não absorva o que todo mundo está absorvendo. Para alguns, Jesus é algum significado. Para alguns, Jesus é um mero profeta. Para alguns, Jesus é um garçom que só sabe servir. Mas para nós, Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que reme meus pecados. Ele é aquele que reme os seus pecados. E ali ele estava orando, porque ele já sabia que restava poucos dias para ele ir para a cruz. E após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo desceria. E qual é o maior propósito do inferno nos dias de hoje, já que Jesus não se encontra em forma de homem na terra? Destruir a família. Por quê? Porque a família é bênção de Deus. Porque a família é onde que Deus opera maravilhas e prodígios. E o apóstolo Paulo, ele entende esse mistério, que o mal já não intenta mais simplesmente contra o Evangelho, que o mal intenta contra a família, que o mal intenta contra os servos do Senhor. Então Paulo, ele chega na igreja de Filipos, no seu capítulo, no seu verso 6, vai dizer: eu estou por certo, convencido, que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para vos aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Fique tranquilo. Jesus, ele começou a boa obra e ele vai concluir. Jesus começou a obra, ele vai terminar. Jesus começou a obra no teu ministério, ele vai terminar. Jesus começou a obra na tua família, ele vai concluir. Sabe por quê? Porque Jó capítulo 42 vai falar: bem sei eu que nenhum de teus planos podem ser frustrados ou alterados. O Espírito de Deus está dizendo para alguém nesta noite: fica tranquilo, nada saiu do meu controle. Os meus planos continuam o mesmo. Os meus planos não estão sendo frustrados. Os meus planos não estão sendo alterados. Está na minha conformidade. O Espírito de Deus está falando: a tua oração tem chegado aos céus. É questão de tempo e questão de paciência. Lance as tuas ansiedades no altar. Lance as tuas angústias no altar. Sabe por que Deus tem te sustentado? Porque por si próprio você não teria vencido. Mas a tua oração, a minha oração, tem chegado ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele ora na presença de Deus de forma correta. Aquela oração que muitas das vezes eu não sei fazer, você não sabe fazer, o Espírito Santo vem com a taça, pega as tuas lágrimas e lança aos pés do Todo-Poderoso. E ali ele está no Getsemane. E Getsemane significa Monte das Oliveiras. E o que é oliveiras? São azeitonas. E Getsemane significa prensa de azeite. E ali Jesus está não por acaso, mas por um propósito. Ele seria a oliveira que seria prensado pelo Espírito Santo. Ele seria a oliveira que seria esmagado, que seria moído na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus.
E enquanto a morte pensou que na cruz era o fim, era só o começo. Porque Eclesiastes vai falar: melhor são o fim das coisas do que o começo delas. Eu não sei como tem começado a tua história, eu não sei como tem começado o projeto de Deus na tua vida, mas o Espírito de Deus está falando: fica tranquilo que melhor será o fim do que o começo. Você tem esperança nesta noite. O Espírito de Deus está falando: aos teus olhos parece estar fora do controle, aos teus olhos parece estar dando tudo errado, aquela injustiça que cometeram com você parece aos teus olhos estar dando errado, mas o Espírito de Deus está dizendo: calma, fica tranquilo, que melhor será o fim do que o começo da tua história. Vamos de Bíblia. Eu falei que o projeto do adversário é o quê? Destruir a família, paralisar a família, fazer o caos na família. E ele começa, primeiramente, pelos pais. O pai que não ora, a mãe que não ora, não tem propósito com Deus, porque tudo vai ser carnal, tudo vai ser natural aos teus olhos. Só que aquele que anda pelo Espírito vai enxergar que não é da carne, vai enxergar que não é algo terreno, mas sim o inimigo sutilmente agindo. Aí Deus levanta o apóstolo João com a mesma visão que o apóstolo Paulo. Eu entendi que o projeto do inferno não é somente parar o evangelho, mas sim parar a família. Se você conseguir abrir 1 João, seu capítulo 2, 1 João capítulo 2, se você conseguir me acompanhar. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Nós vemos que o projeto do inferno é efeito dominó. Primeiro derruba o pai, primeiro derruba a mãe, depois consequentemente vem os filhos. Então o apóstolo João está escrevendo: pais, eu vos escrevi porque vocês têm conhecido o Pai. Eu vos escrevi esta epístola porque vocês conhecem a palavra. Jovens, eu vos escrevi porque vós sois fortes e vocês têm vencido o maligno. Sabe por quê? Porque o futuro da igreja são os jovens. O Espírito de Deus ainda acredita nesta geração. Enquanto lá fora tem muita gente falando que não tem jeito, enquanto lá fora tem muita gente falando que os jovens não têm unção, enquanto lá fora tem muita gente falando que os jovens não vão dar em nada, é mentira. A palavra do Senhor Jesus fala: nós somos fortes e vamos vencer o maligno pela palavra. Nós precisamos ser ensinados, doutrinados, capacitados e receber a unção da palavra, receber o Espírito Santo de Deus para fazer a diferença neste mundo. Glória a Deus. Fica tranquilo, se não tem ninguém que acredite em você, o próprio Deus acredita em você. E Jesus, ele traz uma parábola falando: vós sois a luz deste mundo, vós sois o sal deste mundo. Mas Jesus, ele não fala isso por acaso. Toda vez que Jesus tinha uma palavra lançada, ele tinha um propósito. O sal em si próprio, ele é tempero. Se você pegar algumas camadas de carne e jogar sal, o sal não vai impedir da carne apodrecer. O sal não vai impedir daquela carne de se estragar. Mas o sal vai desacelerar
o apodrecimento daquela carne. O sal vai preservar durante algum tempo aquela carne a qual tem sal. A igreja está aqui na terra com um propósito: desacelerar o agir do mal, preservar a terra, desacelerar o agir do inferno, preservar a noiva do Cordeiro. Só que vai chegar um tempo que a porta da graça vai se fechar. Sabe por que tem muitas portas de igreja fechando? Porque já não estão vivendo mais pelo Espírito, infelizmente. E no capítulo 2 dessa mesma carta, no seu verso 18, vai dizer: tem surgido muitos anticristos. Não, mas o anticristo ainda não se manifestou. Já sim. O que é anticristo? É tudo aquilo que se opõe a Cristo. Os mormons falam de Deus, mas não falam em nome de Deus. Os testemunhas de Jeová, apesar de ter o nome Jeová, Deus, falam de Jeová, mas não falam em nome dele. Os católicos falam de Deus, mas não falam em nome de Deus. São os anticristos, que têm se manifestado de forma sutil, parecendo que é evangelho, parecendo que é Deus, parecendo que é a manifestação do Senhor, parecendo que é a manifestação do Espírito Santo, parecendo que é a manifestação de Jesus. Aleluia. Só que ainda tem Pedro, Tiago e João, que anda 3 quilômetros de Jerusalém, que sai do comodismo, que deixa a fome de lado, vai para o jejum, caleja o joelho no chão. Ó Deus, de fato é o Senhor fazendo, de fato é o Senhor operando. Ó Deus, eu quero ter a mesma genealogia que Jesus, orar, ter propósito, ter visão. Aí em Romanos, capítulo 12, verso 1, verso 2 vai dizer: não vos conformeis com este século. Sabe por quê? É o propósito do adversário também. Nós como sal, nós como luz do mundo, devemos desacelerar o agir do inferno, desacelerar o agir do mal. O porquê que nós não temos desacelerado o agir do mal? Por quê? Porque esquecemos de Romanos 12. Estamos se conformando com aquilo que o mal tem nos apresentado, com aquilo que o mal tem feito através de prodígios, e aceitar. 1 João capítulo 2, verso 20 vai dizer: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Verso 27, a unção do Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecer nele, como também ela vos ensinou. Essa unção que o apóstolo João está se referindo é a unção da palavra. Primeiro, a unção do Espírito Santo, e em segundo lugar, a unção da palavra, porque a manifestação do Espírito Santo é através da palavra. A manifestação do Espírito Santo se realiza nas nossas vidas através da palavra, porque Jesus falou: pela árvore conhecereis os seus frutos, e estes frutos só vêm através da palavra. Aleluia. Jesus, ele cura para você curar. Jesus, ele te molda para você mudar. Jesus, ele nos transforma para nós transformar.
para não fugir do contexto da palavra, para afundar para o final já, eu quero voltar para Jesus no Getsemane. Jesus, ele está no Getsemane orando, e ele faz a seguinte oração: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, tudo bem, porque Jesus sabia que o cálice da cruz seria árduo, seria pesado. Enquanto ele carregava a cruz, ele era chicoteado com um chicote que tinha fivéis na ponta, que tinham lanças enormes. Enquanto ele carregava aquela cruz, aquele madeiro pesado sobre os teus ombros, ele levava chicotada, ele levava cuspidas, ele levava pedradas, ele levava afrontas, ele levava xingamentos, ele era perseguido até em meio à morte. Nem para morrer Jesus teve paz. Enquanto ele estava sobre a cruz, alguns começaram a zombar de Jesus. Se você é o rei dos judeus, desça daí e salve a si mesmo. O Espírito de Deus está dizendo: cuidado com as vozes contrárias no meio da multidão. Quando você está no propósito da cruz, aquela voz contrária fala: para, já deu, a resposta nunca vem. Há tanto tempo você tem orado, há tanto tempo você tem jejuado, há tanto tempo você tem intercedido pelos teus, há tanto tempo você tem lido a palavra, há tanto tempo você tem falado com o Espírito Santo e nenhuma resposta vem, e nenhum propósito se realiza na tua história. Cuidado com as vozes contrárias. Sabe por quê? Porque Jesus, ele matriculou cada um de nós na faculdade da aprovação, para você ser um obreiro por excelência, para você ser um obreiro aprovado por Deus. Você pode ser reprovado pelos homens, mas quando você é aprovado por Deus, basta. Glória a Deus. Muitas das vezes você vai orar por alguém, e esse alguém vazio de Deus vai ser que nem Judas. Enquanto Jesus estava orando, ele estava sendo traído. Enquanto Jesus estava se preparando para a morte de cruz, ele estava sendo caluniado por alguns trocados, por 30 moedas de prata. Ah, pregador, mas você não sabe a traição que eu recebi no passado. Você não sabe a perseguição que está na minha vida. Você não sabe os levantes que estão se levantando de todos os lados. Você não sabe a angústia que eu estou passando nesta noite. Você não sabe a dor que está no meu coração neste exato momento. O Espírito de Deus está falando: continue orando. Apenas ore. Apenas se consagre. Glória a Deus. Tudo será através da oração. Fica tranquilo. Se aquela porta se fechou, porque não era para ser para você. Se aquilo deu errado, porque não era para ser. Lança o teu pão sobre as águas. Eclesiastes capítulo 11 vai falar. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muito tempo que você for procurar, aquele pão ainda estará lá. Sabe o que ele está dizendo? O autor de Eclesiastes está falando: entrega a tua oração no altar. Mesmo que você esqueça, ainda vai ter resultado. Ainda vai ter propósito realizado. Ainda vai ter projetos que vão sair da gaveta. Ainda vai ter sonhos que vão se realizar. Ainda vai ter cura na tua história. Ainda vai ter cura na tua saúde. Ainda vai ter cura na tua vida. Continue orando. Eu quero falar uma experiência para você, e eu espero que você não leve como desabafo. Eu espero que você leve como amadurecimento, para você entender o que Jesus está dizendo através de Getsemane. Eu estou trabalhando numa empresa
faz 10 meses, em agosto vai fazer um ano. E você vai se dedicando, vai se preparando, e consequentemente, através do seu bom trabalho, as pessoas vão começando a observar o seu agir, a sua conduta dentro da empresa. E lá tinha um jovem que era líder de setor. Lá é um prédio de 9 andares, dividido por setores. Um prédio com 4 setores e um prédio com 5 setores. E o jovem que fazia parte do mesmo setor que eu, ele precisou sair da empresa e se retirou. E automaticamente eu fui trabalhando, fui fazendo certinho, como deve ser. E eu zelo, porque através das nossas atitudes é onde as pessoas veem Deus em nós. Eu fazendo tudo certinho, fazendo tudo como deve ser feito. Eu, entre aspas, me tornei líder do setor a qual eu trabalhava. E ali eu trabalhando normalmente, como sempre. E ali o meu chefe falou: você está sendo mudado de setor. Você vai para outro setor. Tudo bem, até ali, por mim, tranquilo. Eu sem entender nada, sem entender o que aconteceu. E nós já logo oramos ao Senhor, porque nós que andamos pelo Espírito, sabe que tem alguma coisa errada. E orando ao Senhor, falei: Deus, o Senhor sabe que tem algo de errado, eu não sei. Porque o Senhor lhe revela tudo que está em oculto. E uma pessoa começou a ficar com ciúmes, começou a se incomodar com o meu jeito de trabalhar. E ele chegou no ouvido do meu chefe e começou a inventar algumas mentiras que não são verdade. Começou a dissimular uma história que não é verdade. Mas como que eu saberia? Deus não deixa nada no meu ouvido. Um amigo muito próximo de mim na empresa chegou e falou para mim: José, naquela hora eu estava passando pelo corredor para ir para um determinado lugar pegar um produto, e o fulano estava inventando mentiras ao seu respeito. Ele inventou uma história para o nosso chefe daquilo que não é verdade. E sabe a experiência que Deus nos traz? Orai pelos vossos inimigos, orai pelos vossos adversários. E essa pessoa me abraça com naturalidade. Hoje mesmo me abraçou e falou: eu estou muito contente por você, não fica triste não. Eu, sabendo da verdade, olhei nos olhos dele e falei: meu querido, fica tranquilo, eu não estou triste não, eu estou feliz. Em todas as coisas dá graças. Mesmo eu sabendo que ele planejou o mal, dissimulou uma história, inventou mentiras ao meu respeito, eu continuo falando de Deus para ele com naturalidade. Porque a diferença está em você, em mim. Mesmo na dor, mesmo na faculdade da aprovação, você vai ser aprovado. Eu não sei a calúnia que tem se levantado contra a tua vida, mas o Espírito de Deus está falando: fica tranquila, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Cristo Jesus. Assim como Jesus, sempre vai haver um Judas que vai se incomodar com o seu talento, que vai se incomodar com o teu dom, que vai se incomodar com aquilo que Deus te encarregou. Mas fica tranquilo, que Jesus ele te ensina. Apenas ore, entrega no altar. Não deixa isso mudar os vossos caráteres. O teu caráter é forjado pela palavra. O meu caráter é forjado pela palavra. E nós sabemos que onde nós chegar, nós seremos abençoados. Porque a profecia de Abraão está para mim e para você: onde colocar a planta de vossos pés, será abençoado. O Espírito de Deus está falando: fica tranquilo, não deixe a angústia te tomar, não deixe o desespero te tomar, não deixe a dor te consumir. Se alegre na prova,
Se alegre na perseguição. Se alegre na mentira. Em todas as coisas dai graças. E ali o Senhor Jesus, Ele está no jardim do Getsemane, se preparando para a morte de cruz. E mesmo Ele sabendo que Judas iria o trair, Ele falou: amigo, faça o que tiver que fazer e faça logo. Como pode você saber que vai ser traído, chamar de amigo? Não, é somente o Espírito Santo que faz estas coisas. É somente o Espírito de Deus que te tranquiliza na prova. É somente o Espírito de Deus que traz paz enquanto você está no cenário de guerra. É só o Espírito Santo de Deus que faz você não se irar com os teus adversários. O Espírito de Deus, Ele fala: descansa na sombra do Onipotente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mal algum chegará à tua tenda. E olhando para esta profecia, a palavra se contradiz? Não, a palavra não se contradiz. A palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem. Porque se você for olhar com os olhos carnais, você vai se decepcionar consigo mesmo, vai falar: a palavra de Deus diz, mas está ao contrário. Deus prometeu um templo para Salomão e falou: você vai erguer o templo. Salomão ergueu o templo. Um pouco mais tarde veio os babilônicos e destruiu a promessa. E o templo foi reerguido através de Neemias. O segundo templo foi erguido. Só que antes de Neemias construir, Ageu falou: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Nós só se atentamos para aquilo que é bênção. Uau! A glória da segunda casa vai ser maior. Eu quero, Deus. Só que você se esquece que Tito, juntamente com os soldados, vai derrubar o segundo templo. Nós devemos aprender que o Evangelho também tem percas. Não é só ganhos. Ganhou o primeiro templo e perdeu. Ganhou o segundo templo e perdeu. Os babilônicos veio destruir o primeiro templo. O segundo templo veio sendo destruído por Tito. O Espírito de Deus está dizendo: o Evangelho tem percas. O Evangelho não é só ganhos. Mas cuide do que tens, para que ninguém roube a tua coroa da vida eterna. O diabo não está preocupado com a tua casa, o diabo não está preocupado com o teu carrão, o diabo não está preocupado com o teu talento, o diabo está preocupado com a tua coroa da vida eterna. O Espírito Santo está falando: ainda tem vida nos céus, a nova Jerusalém está à tua espera, ruas de ouro, paredes de cristal, muros de joias preciosas. Não espera somente nessa terra. Aqui tem perdas, mas lá vai ter ganhos. Se nós fossemos atentar somente para aquilo que nós perdemos, nós não vamos se realizar na presença. Porque o propósito do diabo é isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o agente do mal. Ele é o agente do caos. Mas fique tranquilo, que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. As tuas perdas vai ter restituição. A tua história vai ser renovada. O Espírito de Deus diz: não tem um ponto final na tua história. Provérbios capítulo 16 vai falar no seu verso 1: o homem pode fazer planos em seu coração, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor.
Glória a Deus. Fica tranquilo. Se algumas coisas têm saído do controle, se algumas coisas têm dado errado, porque não é resposta de Deus. E somente até aqui eu agradeço por mim. Toda honra